Todo mundo na internet mente com uma tranquilidade impressionante. Eu percebi isso quando comecei a receber aqueles vídeos de gente falando com a maior naturalidade do mundo. Como eu aprendi inglês sozinho vendo séries. Pare de estudar gramática e faça isso. Aprenda inglês dormindo. Aprenda inglês enquanto toma banho. Daqui a pouco iam ensinar como aprender inglês respirando. E o pior é que sempre aparece alguém nos comentários dizendo: funcionou comigo. Claro. Como eu sou uma pessoa extremamente influenciável quando vejo alguém prometendo resultados rápidos, sem esforço, eu pensei, quer saber? Eu vou testar isso. Eu sou Elton e hoje eu vou mostrar a minha experiência tentando aprender inglês assistindo série. Nada de curso, nada de professor, nada de gramática. Apenas eu, Netflix, pirataria ocasional e uma playlist de séries para escolher. No primeiro dia comecei com uma motivação absurda. Eu acordei como se estivesse prestes a mudar de vida. Fiz as minhas tarefas cedo, arrumei a cama, coisa que eu normalmente não faço, principalmente se for para maratonar uma série. Sentei na cadeira e pensei, hoje começa a minha nova era poliglota. Abri o Google e pesquisei. Melhores séries para aprender inglês. E foi aí que começou o primeiro problema gigantesco. Escolher uma série. Porque aparentemente existem 700 especialistas diferentes e cada um recomenda uma série diferente. Uns diziam Friends porque o inglês era simples, outros falavam How I Met Your Mother. Alguns recomendavam The Office. Teve até um cara completamente louco que me recomendou o Peaky Blinders. Inglês britânico pesado para alguém que mal sabia diferenciar where de where. Eu já estava sentindo o cheiro do sofrimento que ia passar. Passei literalmente quase 2 horas só escolhendo série. O método era aprender inglês vendo série e eu já estava procrastinando dentro da própria procrastinação. Finalmente eu escolhi. Escolhi o Stranger Things porque pensei, crianças falam fácil, crianças não usam palavras complexas. Mal sabia que era um grande erro. Logo no primeiro episódio apareceu uma criança gritando, gente chorando e eu só entendia run, mom, help, no. Meu vocabulário parecia o de alguém fugindo de assombração. Eu fiquei tão frustrado que coloquei legenda em inglês. Ficou pior. Agora eu não entendia nem o áudio e nem lia rápido o suficiente. Meu cérebro parecia um funcionário em primeiro dia de trabalho. Depois de muito sofrimento, eu tomei a pior decisão possível. Vou só colocar em português para entender a história e depois volto pro inglês. Resultado? Assisti 4 episódios em português e esqueci completamente o objetivo principal. No fim do dia eu não aprendi inglês, mas descobri que aquela série era boa demais. Day 2. No segundo dia, eu acordei decidido. Eu literalmente tinha transformado um método de aprendizado numa maratona comum de entretenimento. Então fui pesquisar estratégias avançadas. Um cara no YouTube disse que o segredo era repetir falas dos personagens. Eu achei genial. Pensei, agora vai. Escolhi Peaky Blinders porque eu queria aprender inglês e ainda ganhar aura de homem frio. Só que eu esqueci de um detalhe importante. Os personagens falam como se tivessem pedras na boca. O Thomas Shelby falava e eu tinha certeza absoluta de que ele estava ameaçando alguém. Mas eu não fazia ideia do que ele dizia. Pausei uma cena e tentei repetir uma frase. Mano, eu parecia um GPS quebrado com bronquite. Tentei novamente. Gravei minha voz, escutei depois. E cara, eu preferia não ter escutado o áudio. Já logo no terceiro dia, eu decidi ficar mais técnico. Peguei um caderno e escrevi vocabulário novo. Achei que estava finalmente virando estudante sério. Passei horas anotando palavras novas das séries. E no final do dia, percebi que meu vocabulário estava completamente inútil para a vida real. Eu sabia palavras como murder, lawyer, prison, hostage, kidnapping, betrayal, weapon. Eu basicamente conseguiria sobreviver num interrogatório criminal internacional, mas ainda não sabia pedir um hambúrguer em inglês. Se um turista americano me perguntasse onde fica um restaurante, eu talvez respondesse I don't know, but there is a dead body in the basement. E durante o processo todo, no meu dia a dia, eu comecei a misturar inglês e português na vida real. Alguém me perguntava algo e eu respondia yes. Mano, até nos pensamentos eu misturava com o inglês. Eu estava me transformando na melhor e pior versão possível de alguém que começou a estudar inglês há 3 dias e já quer parecer intercambista. Day 4. Já no quarto dia, assistindo série em inglês, veio o auge da arrogância. Eu finalmente entendi uma frase inteira sem legenda. O personagem disse, I need to go now. Eu entendi imediatamente. Eu levantei da cadeira em choque. Eu comecei a andar pela casa como se fosse formado em Harvard. Quase coloquei fluente em inglês no currículo. 10 segundos depois, outro personagem falou uma frase maior e eu voltei a ser um ser humano comum. Depois desses dias vendo série, eu decidi testar meu inglês com pessoas reais em aplicativo de conversa. Entrei num call com um cara fluente. Ele perguntou algo simples. Tell me about yourself.
Meu cérebro apagou. Eu esqueci quem eu era, esqueci minha idade, esqueci meu nome. Por alguns segundos eu quase respondi em português por instinto. Quando finalmente falei alguma coisa, parecia um personagem secundário mal programado de videogame. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, respondeu e disse que tinha um problema com a rede e saiu do call. Eu literalmente fui rejeitado em escala global. Bom, já se passando dias nesse experimento de aprender inglês assistindo série, parece que cada dia que passava eu ficava mais longe disso. Resolvi assistir Friends porque todo mundo dizia que era fácil. Horas depois descobri que além de não entender algumas piadas, ainda precisava lidar com aquelas risadas automáticas da série. A plateia ria e eu ficava olhando sério tentando entender o motivo. Me senti intelectualmente intimidado por uma sitcom dos anos 90. Eu entrei na fase da falsa produtividade. Eu fazia print de frases bonitas das séries, salvava vídeos de dicas, organizava playlists no YouTube, baixava aplicativos. Parecia muito produtivo. Só tinha um detalhe, eu não estava aprendendo nada. Bom, tinha uma coisa e outra, mas não muito relevantes. Eu percebi que estava viciado nas séries e o inglês tinha virado desculpa. Eu dizia que estava estudando enquanto assistia episódios seguidos de Breaking Bad e Prison Break. Eu não estava estudando. Eu era apenas um desempregado emocional com justificativa acadêmica. Depois de tudo, de toda a humilhação, de toda a experiência, eu aceitei a verdade cruel. O método não é totalmente mentira. Ele ajuda no listening, ajuda no vocabulário e familiaridade. Mas a internet vende como se em 2 semanas você fosse conversar com o Barack Obama fluentemente sobre economia global. A realidade é muito menos glamurosa. Você passa horas pausando o episódio, repetindo frase igual papagaio cansado e sendo humilhado por personagens fictícios. Depois de dias encarando legenda, repetindo frase errada e sendo humilhado por personagem fictício, eu cheguei à conclusão que nenhum guru da internet vai te contar com a thumbnail e métodos milagrosos. O método de aprender inglês vendo série não é uma mentira completa, mas também não é essa maravilha que prometem. Ele funciona parcialmente, e só funciona se você já tiver uma base. Seu listening melhora, seu ouvido começa a se acostumar com os sons e você aprende umas palavras soltas. No final do experimento, eu aprendi 3 coisas. Primeira, métodos milagrosos geralmente escondem sofrimento. Segunda, escolher série é mais difícil do que estudar. E terceira, eu não aprendi inglês. Eu só desenvolvi traumas em idioma diferente. No fim do meu experimento, meu inglês não ficou fluente, mas meu nível de humildade, com certeza. Eu parei de cair em papo de aprenda inglês dormindo e comecei a estudar que nem gente normal. Com dor, com frustração, com dias que não rendem nada, mas avançando de verdade. Mano, se eu aprendi alguma coisa, foi que no final o que importa é continuar a experimentar pra ver no que dá. Se inscreva no canal, eu vou continuar trazendo experimentos e testando novas coisas aqui no canal. Independentemente do resultado, eu trarei pra vocês. Até a próxima experiência.